Olá, estamos nós aqui reunidos mais uma vez para compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito nas nossas vidas. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho, contar um pouquinho da minha história, quem sou eu, né? Como eu conheci o Senhor Jesus, como eu experimentei o Senhor Jesus. E eu vou contar um dos muitos testemunhos que eu tenho vivenciado em Cristo Jesus. No ano de 1997, Deus me deu o privilégio de reencontrar com Jesus ali na Igreja Batista Rocha Viva, no bairro Universal, Betim. Eu estava vindo como uma adolescente de um relacionamento frustrado, um relacionamento no qual eu achava que era a vontade perfeita de Deus para minha vida. E eu tinha na época 16 anos, já estava falando que ia me casar. Então minha mãe, quando viu que aquela situação que eu iria mesmo me casar, ela interviu. Mas ela não teve sabedoria na oração que ela fez. Eu e o meu namorado da época, nós nos dávamos muito bem, então nós achávamos mesmo que tínhamos sido feitos, né, um para o outro. Mas aí minha mãe orou e falou: Senhor, se não for do Senhor, eu quero que o Senhor tire todo o sentimento que esse rapaz sente pela minha filha. E que esse relacionamento termine. E isso aconteceu como se fosse assim: hoje ele me amava, mas quando foi amanhã ele já acordou não sentindo nada por mim. E o que aconteceu? Eu entrei numa crise depressiva muito forte. Porque eu achava que era e eu queria, porque queria, eu tinha certeza e convicção que era ele, mas não era. Então eu entrei numa depressão profunda, eu ia para a escola, eu não conseguia estudar. Os professores falavam que não era nem para eu procurar um psicólogo, mas já um psiquiatra, porque não era normal, né? Uma adolescente jovem, com a vida toda pela frente, ficar só chorando, porque a minha vida era essa. Então eu quero dizer pra você, jovem, que às vezes tá aí, desanimada, frustrada por um relacionamento, falando que é porque é a vontade de Deus. Nós temos vivido hoje um tempo, numa maturidade com Deus, que nós conseguimos discernir o que é vontade e permissão do Senhor. E muitas das vezes nós nos perdemos por achar que a permissão do Senhor é a vontade dele para as nossas vidas. E isso estava acontecendo comigo. Era a permissão do Senhor, eu ter me aproximado desse rapaz que conhecia o Senhor Jesus e achava então que ele conhece Jesus, eu estou na presença de Jesus com ele, então ele é o homem que Deus tem para mim, mas não era. Então eu fui passando o tempo e fui sofrendo ali, até que um dia eu peguei e orei e falei com o Senhor, convidei uma amiga minha vizinha pra gente visitar uma igreja que era próxima à casa da minha mãe e falei assim que eu queria visitar ali aquela igreja, se eu sentisse bem ali, que eu queria conhecer ali pessoas e estava vivendo a minha vida. E fui. Quando eu cheguei ali pela primeira vez, eu fui muito bem recebida. Eu sentia como se Deus tivesse colocado ali o pastor e eu. E ali Deus usava o pastor para falar diretamente comigo. E naquele dia minha vida começou a mudar. E eu já não voltei para minha casa a mesma pessoa. Mas mesmo assim ainda com aquele sentimento, porque não é de um dia para o outro, né? Você simplesmente conserta, reconcilia com Jesus ou aceita Jesus e você vai dormir de uma forma e vai acordar de outra. Não é assim que as coisas funcionam, né? A gente vai vivendo um dia após o outro, na certeza e na convicção de que Deus transforma as nossas vidas. Ele muda situações ao nosso favor. E aí, lá nessa igreja tem um projeto que chama Projeto Jericó, que são 7 dias de oração, 24 horas. E tinha uma irmãzinha que falou comigo assim: Gisele, eu já tinha viajado, minha mãe me deixou viajar, eu voltei, e aquela convicção de que aquele rapaz era de Deus pra mim, não era, e eu sofria muito. E ela falou comigo: Gisele, faz esse projeto de Jericó e você vai ver, fala com Deus que você vai fazer uma oração, que para Deus aquietar o seu coração, que mesmo que o seu escolhido, ele esteja do outro lado do mundo, ou entre 1000 homens, quando você bater o olho, você vai ter certeza e convicção que ele é o escolhido do Senhor para você. E assim eu fiz 7 dias de oração, buscando, até que chegou então o meu esposo, que hoje é meu esposo, né, perto de mim e eu assim, ele contava a história dele, o passado dele antes de conhecer Jesus, e eu até cheguei a fazer um comentário com a minha mãe, com algumas pessoas: pois se esse for o último na face da terra, Jesus está no lucro comigo, né, eu vou para a glória solteira. E aí eu pude descobrir que Jesus é aquele que transforma, ele traz sentimento aonde não existe. Então, moça, cuidado, se tem um irmãozinho aí na sua igreja que você olha lá entre todos os irmãos e acha não tem ninguém aqui do Senhor pra mim, é porque ainda tem escama nos teus olhos. Você não consegue ver com os olhos de Deus.
E aí eu fiz esse projeto e falei, Senhor, eu quero sentir, Ele pode estar entre 1000 homens, que Ele é o escolhido do Senhor para minha vida. E eu fiz isso. E quando eu fui chegando na igreja, no findar daqueles 7 dias, estava no 6º dia, quando eu olhei assim pro meu esposo, que hoje é meu esposo, eu olhei e falei assim, ainda fechei o olho, eu falei assim, eu senti minhas pernas trêmulas, minhas bochechas vermelhas, meu coração acelerado, e aí eu falei assim, não é esse não, ele entrou na frente, misericórdia, não é esse não. E Jesus falou, é esse sim. Aí eu peguei e falei, tudo bem, Jesus, mas eu falei que eu só queria sentir, eu não vou falar nada, se é, então ele vai chegar pra mim e vai falar. E nisso foi passando o culto, era um culto de jovens, né, naquela época, e nós participamos do culto, e quando fomos embora, meu marido gosta muito de criança, brincando com uma criança, a minha amiga que ia comigo foi embora, me deixou lá sozinha, e ela queria naquele dia ir embora rápido, mas eu queria ouvir ele falando comigo, né, porque eu já tinha sentido, e assim aconteceu. Então a gente se conheceu, a gente conversou, e ele me ligou e perguntou se eu podia faltar de escola na quinta-feira pra gente ir lá conversar com o pastor, pra ver o que o pastor achava, se o pastor ia nos abençoar. E assim nós fizemos. Eu faltei de escola, pude faltar daquele dia, a gente conversou com o pastor nos abençoou. E no sábado já, ele foi na minha casa e pediu os meus pais, né, pra namorar comigo. Meus pais aceitaram. Naquela noite minha mãe falou que chorou a noite toda, porque ela já conhecia a história, já tinha falado lá atrás, né, que existia um rapaz na minha igreja, que se ele fosse o último na face da terra, eu não iria me casar com ele, eu iria pra glória solteira. De repente eu chego lá falando que eu quero namorar com aquele rapaz. Então, como toda mãe zelosa, minha mãe falou, não é de Deus, né? Não é de Deus, eu não quero. Mas o que prevaleceu não foi a vontade dela, mas a vontade do Senhor. Então nós namoramos, ficamos noivos e nos casamos com apenas 6 meses, né?